E eu gostaria agora de começar o quadro Eleições, chamando aí ele que vai me ajudar nesse bate-papo com mais um pré-candidato. Eu queria convidar o Rodolfo Marques, professor e cientista político, professor de graduação e pós-graduação na Universidade da Amazônia e na Faculdade de Estudos Avançados do Pará, doutor em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política na Universidade Federal do Pará, MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito boa noite. Qual é o seu grande destaque do dia quando a gente olha para o quadro Eleições? Boa noite, William. Boa noite, telespectadores da Jovem Pan News. Sempre um prazer estarmos aqui, conversarmos sobre política, conversarmos sobre eleições. Eu queria, William, que nós temos dois destaques importantes. Quinta-feira, em geral, né, é um dia que, agora que a gente está nesse período, são divulgadas pesquisas de intenção de voto. Foi divulgada mais uma rodada do Datafolha, né? Essas pesquisas têm sido feitas mensalmente. E é o dia também da live do presidente Bolsonaro. Ele é candidato à reeleição, também tem alguns pontos interessantes. E esse giro dos repórteres, né, é sempre bacana de ouvir os repórteres, em especial de Brasília, trazem, né, esse giro traz alguns elementos interessantes para a gente discutir. Mas, a priori, eu colocaria os números do Datafolha e também a manifestação do presidente Bolsonaro nesta quinta-feira, na sua já tradicional live semanal. Bom, então a gente traz esse e outros destaques aqui durante a nossa entrevista. Vamos receber o nosso convidado do quadro Eleições, é o Edgar Diniz. Ele é pré-candidato ao governo do estado de Goiás pelo Partido Novo. Edgar, muito boa noite, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Boa noite, William. Eu que agradeço o espaço, né? Eu que nunca estive ainda na política, então ter esse espaço para a gente estar se apresentando, trazendo as nossas ideias, mostrando a nossa origem, o que a gente pensa para o estado de Goiás é muito importante. Então, para mim é um grande prazer, uma honra estar aqui falando, né, em nome de uma ideia para o estado de Goiás, e agradeço o espaço e a oportunidade que vocês têm dado a todos os pré-candidatos. Uma iniciativa muito válida. Agradeço muito. Então, Edgar, o que a gente faz nesse primeiro momento? A gente pesquisa um pouco sobre o candidato e apresenta aqui. Como o senhor não tem um histórico político, fica muito em cima da sua área profissional. O senhor vem da área de educação? Isso, fui professor aí por 12 anos, né, no ensino superior, sou formado em Ciências da Computação, fiz um mestrado em Engenharia de Software na UNB, em Brasília, depois atuei como professor por 12 anos, já fui coordenador, diretor, né, em algumas universidades, fundei uma empresa de tecnologia para a área de educação, empresa já com 15 anos de história, a gente fornece software de gestão educacional aí para o país todo. Uma empresa de 15 anos, no ano passado ganhamos um prêmio aí como a melhor software de tecnologia educacional do país, um dos maiores projetos de educação também do país, um projeto de São Paulo, pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, foi desenvolvido pela minha empresa, uma empresa goiana, que a gente tem muito orgulho de falar, um projeto, para você ter uma ideia, que atinge 400 municípios no estado de São Paulo. Goiás são 246 municípios, então isso dá uma envergadura desse projeto, e é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque ele tem um projeto de levar a educação e uma oportunidade para 100 mil paulistas, e eu gostaria muito também de fazer e usar de tecnologia para também fazer algo diferente no estado de Goiás, né? Então eu sou esse cara, sou um cara católico cristão, tenho uma base forte dentro da igreja, sou empresário, sou professor, e agora estou entrando nesse novo território, que é o território da política, né? Então, Edgar, e aí vem um problema, né? O senhor não é conhecido do grande público, o seu partido é aquele que abre mão do fundo partidário, então como conseguir, né? O senhor estava vendo a última pesquisa, o senhor nem aparece pontuando, eu estou enganado? Teve uma que sim, que apareceu que não, do Popular, a última apareceu a gente com 2,44%, que foi a mais recente, né? Então, realmente, somos um nome novo, né? Não somos conhecidos, porém acreditamos muito que a política tem mudado, sabe, William? Hoje as pessoas têm se informado de formas muito diferentes, né? As pessoas têm usado muito o celular, usado as redes sociais, elas têm buscado algo novo, elas usam a questão da televisão, é verdade, mas elas se baseiam muito mais em informações para tomar uma decisão. E eu acredito que isso faça toda a diferença. Nós temos o exemplo de Minas, né, que o Romeu Zema também era um empresário,
desconhecido, que também sem usar fundão, fazendo uma campanha que foi a mais barata da história de Minas, conseguiu terminar vencedor. Eu acho que o povo goiano, de forma geral, no país, eles estão, sim, mudando a visão de política. Hoje, quase todo mundo sabe quem são os ministros do Supremo, sabe como é a atuação deles, sabe o que a gente tem acontecido em nível de Congresso. Então, as pessoas têm mudado esse perfil e eu acho que isso faz muita diferença para as eleições, inclusive para essa eleição desse ano. Eu tenho sentido isso. Aonde a gente vai, a gente tem conseguido conquistar muitos corações aqui em Goiás. Para mim, esse número de 2,44 que aconteceu agora já é um número muito bom, representativo de verdade, pelo tempo que a gente tem, né, de trabalho, o tempo que a gente tem trabalhado. Eu acho que isso mostra um sinal muito claro, que a nossa mensagem tem uma verdade, tem um conjunto de ideias, tem uma visão para o estado de Goiás que o povo deseja. Então, o nosso trabalho é esse mesmo, é um trabalho desafiador. A gente não usa o fundo eleitoral, esse fundo é de 5 bilhões, que é uma aberração mesmo, é muito dinheiro para um país que tem passado tanta necessidade, é uma aberração. Nós temos as eleições mais caras do mundo, enquanto o nosso povo tem sofrido tanto. Então tem algo muito errado nisso, e nós queremos sim fazer uma campanha simples, mas nós vemos um povo hoje envolvido de uma forma diferente. Eu estava em Porangatu, que é uma cidade do norte goiano, conversando com alguns líderes da cidade, e houve, por exemplo, um manifesto de Vai ao Caiado em Rio Verde. Eu fiquei sabendo na mesma hora, para você ter uma ideia. Então as pessoas hoje têm um nível de conexão com a política e uma velocidade de transmitir isso que é diferente. A política tem mudado, a própria eleição do Bolsonaro na última eleição para presidente provou como isso tem mudado. Enquanto havia, né, uma grande mídia apontando para um lado, a população se mostrou diferente. Eu acho que as pessoas querem sim uma mudança, querem gente com uma visão diferente, querem gente, inclusive, que traga uma perspectiva de gestão para o Estado, que não tem os vícios da velha política. E eu acho que o Zema provou isso em Minas, né? O Zema tem feito um trabalho muito especial lá, do ponto de vista de melhorar a situação de Minas. Pegou uma Minas que estava totalmente, né, em situações terríveis do ponto financeiro, não conseguia pagar nem empréstimo consignado do funcionário público, e hoje Minas está com as contas em dia, está se organizando, está conseguindo atrair indústria, está renovando a esperança. Isso prova que é possível, sim, alguém com um agente, fazendo uma campanha simples, mas com muita seriedade, com muita verdade, chegar no coração das pessoas. Eu acredito que as pessoas hoje querem muita verdade, sabe, Miriam? Elas estão desesperadas por líderes que sejam construtores, líderes que queiram trabalhar a visão, que queiram trabalhar a verdade com elas, trabalhar como está uma situação real em todas as áreas e trazer uma visão de solução para aquilo. E eu acho que quando nossa mensagem chegar, as pessoas vão sim comprar, e isso vai ter um efeito muito poderoso ainda nessa eleição de 2022. Edgar, por falar em transparência, o senhor deu uma entrevista ao O Popular, aí em Goiás. E aí o senhor fala sobre uma redução de impostos, fala que o povo está empobrecendo, e o senhor fala que como reduzir isso, né? Reduzindo a máquina pública, dando eficiência. Como se tem uma máquina pública eficiente se há entrega das secretarias a partidos. O senhor pode me explicar o que está acontecendo no estado de Goiás e o porquê que o senhor faz essa afirmação? E quem recebeu secretaria em Goiás? Qual foi o partido? Bom, essa é uma questão eu acho que até vai além de Goiás. Isso tem acontecido em todos os lugares. A forma como a política tem trabalhado hoje é uma série de alianças e coligações, na qual são alianças ruins, onde se promete secretarias, departamentos para partidos políticos para fazer ali um cabide de emprego. E é obviamente que quando você pega, igual aqui em Goiás, você tem um Detran que foi prometido para um partido, você pega uma Iquego, com a indústria química de Goiás, que foi noticiado aqui na imprensa, foi entregue para outro partido. O que acontece? É impossível você ter uma indústria química sendo gerida, bem gerida, se aquilo ali é assumido, é feito um cabide de emprego em cima daquilo ali. Nós temos que entender que a única forma de nosso país realmente avançar é nós trazermos para o Estado as pessoas, as melhores cabeças, a melhor competência para fazer o trabalho. Hoje em Goiás nós temos um Detran que é péssimo, que é o nosso departamento aqui. Até quem vive aqui na região de Brasília, se você rodar, você vai ver que não tem um carro. É muito difícil achar um carro emplacado com a placa de Goiás, porque eles vão para Brasília fazer isso, se deslocando, porque lá o serviço é mais ágil, é mais barato, ele é mais bem atendido.
Como que eu vou fazer uma revolução? Vou entregar um serviço de qualidade se eu não coloco gestores de verdade para fazer isso lá? Hoje o que se faz, e eu acredito que todos os pré-candidatos aqui têm feito isso, eles fazem aliança, em troca de promessas, fala, se você me apoiar na eleição, eu te entrego um departamento, eu te entrego uma secretaria, e o fato que esse modelo de operar rouba de nós a capacidade de ter gestão de verdade. Nós temos um compromisso. O Partido Novo, quando eu fui fazer, a gente tem um processo seletivo para ser governador, eu passei por um processo extremamente rigoroso, várias bancas com economistas, com pessoas de direito público, e terminei toda essa etapa minha, depois de várias entrevistas, dizendo, olha, nós vamos selecionar todos os secretários, todos os departamentos, todos os cargos de gestão, os cargos que são críticos para o Estado, vão ser selecionados por empresa de RH. Nós queremos criar um conceito aqui, William, chamado de governo servidor. Nós queremos ter no Estado as melhores cabeças no governo do Estado e fazer com que essas pessoas tenham uma orientação muito clara. Elas têm que servir os municípios, independente do partido, e servir-os com um plano de ação, que a gente possa fazer isso, inclusive, com encontros semanais. A gente tem que levar, as pessoas não moram nos estados, elas moram numa cidade. E as cidades, elas precisam ser assistidas com muita informação, com um plano, com modelos para você captar recursos na saúde, da educação, para desenvolvimento econômico. O Estado tem que fazer esse papel. Nós vivemos no Estado apático. Posso te dar alguns exemplos básicos aqui. Nós tivemos leis aprovadas agora no governo federal, nesses últimos anos, que são leis importantíssimas, e que você não vê elas chegando nas cidades. Eu vou dar alguns exemplos para você. Foi aprovada a Lei da Liberdade Econômica, uma lei fundamental, ela tira... torna várias atividades, como fazer, por exemplo, doce em casa. Isso não deixa de ser uma atividade de risco, porque se você for uma atividade de risco, tem que ter uma vará. Ela tira um monte de burocracia, tira um monte de documentos que hoje o empreendedor é obrigado a fazer, reduz a burocracia. Essa lei é importantíssima, já foi aplicada em 400 municípios de Minas. Santa Catarina já aplicou em praticamente todos os municípios e é praticamente inexistente a aplicação dessa lei no nosso estado. Foi criado um marco da ferrovia, que permite que empresas, pessoas privadas possam começar a investir em ferrovia e destravar a logística do Estado. Minas já recebeu 4 bilhões de investimento de pessoas que estão investindo na ferrovia. Em Goiás nem se fala nesse assunto. Existe um marco do saneamento básico também aprovado recentemente, que permite também que empresas e pessoas possam atuar na parte de saneamento das cidades, gerando mais competitividade. Nós não fizemos nada nisso do Estado de Goiás. Foi aprovada uma lei, vou citar mais uma, que permite que você invista, tenha recursos para poder fazer parte da internet no campo, a conectividade rural. Essa lei já foi aprovada, a gente poderia estar usando no estado de Goiás e também não usamos. Eu estou falando de algumas coisas aprovadas agora no governo federal e que o governo do estado teria que ter o papel de ter as melhores pessoas, as melhores cabeças para pegar isso, levar mais pronto, mais fácil, mais agilizado possível, para que os municípios de Goiás pudessem aplicar isso. Hoje o município ele não tem um apoio do Estado, o Estado não atua como um agente de inteligência que pega coisas que estão acontecendo, por exemplo, em nível federal, traz isso para as cidades, para que as cidades possam prosperar. Não existe um Estado rico se as cidades estiverem em dificuldade, não existe como a gente falar em uma economia que está bem se as pessoas estão mal. Nessa entrevista que você está dizendo, eu usei um termo que repercutiu muito. Eu digo assim que o goiano hoje é um agricultor de terra seca. Ele tem acordado... Eu vou entrar nesse ponto que o senhor está falando, só que eu quero voltar à minha pergunta. O senhor disse que existe uma distribuição de secretarias a partidos. Eu gostaria que o senhor me desse um exemplo disso que aconteceu no estado de Goiás. É uma fala sua dentro dessa entrevista e eu gostaria de entender isso. Existe uma promessa, por exemplo, da IQEGO para o Podemos, por exemplo, que foi feita, a gente viu na imprensa largamente. Existe uma promessa também do Detran para um outro partido, eu não me recordo agora exatamente qual é, mas é o que a gente tem visto. Se você for acompanhar a política de forma geral, o que se tem feito do ponto de vista de política são essas promessas. Se você começar a perceber os movimentos que têm sido feitos, é isso que se espera dessas alianças e coligações da forma como elas são executadas hoje no Brasil. É preciso romper com isso. Nós precisamos entender que a máquina pública, principalmente se tratando de cargo executivo, ele está ali para ser um executor, ele está ali para ser um gestor da máquina pública, é o que eu digo, está ali para servir
o povo e não para ser servido. E para você servir bem o povo, eu tenho que ter pessoas muito competentes para fazer isso. Eu tenho conversado com muitos servidores públicos que vieram me relatar, falando, olha, eu vejo acima de mim pessoas que foram colocadas ali, que ganham muito mais que eu e que não têm a menor capacidade de estar naquilo porque não entendem o que está acontecendo. Então são pessoas que vêm falar disso para a gente, porque existe realmente um medo muito grande no estado de Goiás, um medo de perseguição. As pessoas têm medo de falar o que está acontecendo dentro do estado, porque elas têm medo de ser perseguidas depois. É incrível como em 2022 a gente vive um estado do medo. O medo a gente sabe que é um instrumento daquele líder que não é bom. Todo líder que é bom, ele inspira. As pessoas caminham com ele por inspiração, por ver que existe um propósito, uma visão. Quando existe medo, é porque realmente é um líder que não consegue guiar, não consegue conduzir, seja lá o Estado, seja uma secretaria. E a gente se percebe muito isso. Se a gente não colocar as melhores cabeças à frente dos departamentos e secretarias, se a gente não trouxer as pessoas certas para estar no lugar certo e os dados e valores que são vitais para poder fazer gestão, a gente não vai romper com isso. Hoje um goiano, eu não sei se você sabe disso, mas ele ganha em média R$ 2.101. É 10% menos que qualquer brasileiro. Nós vivemos um estado riquíssimo, o agronegócio de Goiás é uma referência mundial em produtividade, somos referência em várias áreas, estamos logisticamente no lugar perfeito, ou seja, temos tudo para explodir e um goiano hoje ganha 10% menos que qualquer brasileiro. Isso é inaceitável. Hoje, de cada 10 goianos, 4 goianos estão com dívida, estão com o nome negativado e são dívidas grandes. Eles vão levar 3 anos, a estimativa é que são 3 anos para o goiano pagar essa dívida. De cada 10 goianos, 3 estão passando necessidade alimentar, ou seja, estão passando fome. Então, vivemos um estado em empobrecimento. Vivemos um estado que a indústria de Goiás está morrendo. Para você ter uma ideia, de 2010 a 2019, a indústria goiana reduziu de 28% do PIB para 21%. Ou seja, é uma aberração quanto a indústria goiana está morrendo. Temos um estado que nem energia para você montar a indústria você tem no estado. Houve um abandono da parte da energia no estado de Goiás. Então, a realidade é que nós precisamos trazer gestão para o estado, romper com a forma errada de fazer política, da forma de fazer barganhas para poder ganhar apoio na hora da eleição, que aí vira um desespero para ganhar a eleição, eu começo a fazer alianças erradas, com promessas que não vão construir um futuro para o nosso estado, e isso está nos deixando pobre, está nos deixando longe de um futuro que a gente merece.